Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos. Vamos celebrar o nosso Senhor que está presente. Pedir para que os irmãos se coloquem de pé nesse momento. É uma noite que a gente vai ter um encontro com o Senhor real, um encontro pessoal. É uma noite especial. Amém? Vamos ler esse versículo que está em Salmos 122. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. Amém? Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. Quem está alegre aqui, levanta a mão. Amém. Vamos celebrar o Senhor e entregar o melhor para Ele. Sons de alegria, gozo dentro do meu coração. Minha alma te engrandece e o meu espírito se alegra pela tua salvação. Há prados de vitória, há sons de alegria, gozo dentro do meu coração. Minha alma te engrandece, minha alma te engrandece, e o meu espírito se alegra pela tua vida. Fui lavado e remido por teu sangue, alcançado pelo teu imenso amor. E o meu espírito se alegra pela tua salvação. Quem foi lavado? Fui lavado e remido por teu sangue, E alcançado pelo teu imenso amor. Aleluia. Quero celebrar ao leão da tribo de Judá. Diga ao Cordeiro, que foi morto em meu lugar, mas ressuscitou e vivo está. aleluia. Aleluia. Quero celebrar ao leão da tribo de Judá. Diga ao Cordeiro, Ao Cordeiro que foi morto em meu lugar, mas ressuscitou e vivo está. amém. O nosso Senhor é santo, tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre.
Ele é santo, tu és santo Tu és santo, e poderoso. poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de Eu te sigo, adoração. eu te ouço Eu te ouço, e para sempre te amarei. E eu canto, e eu canto, diante dele eu me prostro, eu canto e louvo ao Rei que vive. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro, príncipe da paz, só por ele príncipe da paz, só por ele Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece.
Boa noite, igreja. A noite está boa por vários motivos. Está fresca, né? E vocês estão aqui. Então, é muito bom. Nós estamos de novo presencialmente e ver os irmãos, aquilo que parecia tão distante, agora está mais próximo. Antes de qualquer coisa, depois desse louvor tão gostoso que tem tudo a ver com essa mensagem, eu gostaria que nós orássemos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, queremos glorificar o teu nome, te agradecer por tudo que o Senhor tem permitido que cada um de nós vivamos nesse tempo de tantas mudanças, de tantas coisas diferentes, mas nós sabemos que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está conosco. Senhor, eu sei, tenho certeza absoluta que o Senhor quer falar conosco essa noite. E o Senhor já falou comigo na preparação dessa mensagem, e eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor me dê sabedoria para conduzir essa mensagem e dê a cada um que está aqui o desejo de ouvir a tua voz, que o teu Espírito possa falar a cada coração. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu não sei, eu acredito que todo mundo, mas é para pensar. Quem aqui imagina se você pudesse voltar 20 anos atrás? Aí Marina vai dizer, eu só tenho 22 ou 23, eu vou estar 20 anos atrás, eu nem vou saber, que eu nem lembro o que acontecia. Mas, esquecendo esses mais novinhos, que tem gente aqui que nem 20 tem, nós, ou a maioria que tem mais de 20, vamos pensar um pouquinho. E vocês, isso aí já está velho para caramba, os novos nem devem saber o que é isso, mas era uma máquina do tempo e que as pessoas, aqui seria de volta para o futuro, mas também a pessoa podia ir para o passado, se quisesse. Suponhamos que pudesse. E você voltaria 20 anos com a possibilidade de mudar algumas coisas que você fez errado, fez o que não devia, falou o que não devia, escolheu o caminho que não devia ter escolhido, fez opção ou opções erradas, mas quem não gostaria de ter a possibilidade, oportunidade de voltar 20 anos atrás e consertar tudo que fez de errado? É só para você pensar, só para pensar. Vou fazer o quê? Refazer algumas escolhas que hoje sabemos que cada um que fez a escolha errada, né? A gente sabe que não foram boas as escolhas.
Então, se eu pudesse voltar 20 anos atrás, eu consertaria essa escolha e aí ficava tudo bem. Ou então, retirar palavras que você disse nesse tempo e que realmente, palavras desastrosas, palavras que fez com que a família se separasse, ou o casal, ou magoou muito, ou então a pessoa já até morreu, e se você pudesse voltar 20 anos atrás, você pediria perdão, não importa o quê. Mas, porém, tem um porém. E o porém, não dá para voltar. Isso é óbvio, anulante, em falar isso. Mas, às vezes, a gente faz coisas tão sem noção, estou falando de mim, que realmente parece que nós podemos voltar atrás e consertarmos as coisas. A gente pisa na bola de uma tal forma que parece que está sem noção para ter feito aquilo ou que vai poder consertar, mas não dá para voltar e nem daqui a 50 anos, se Jesus não voltar antes desse tempo, porque eu acho que é o tempo máximo, eu não sei qual dia, a Bíblia diz que ninguém sabe, mas pelo que a gente tem visto aí, eu acho que não demora tanto, não vai demorar talvez 100 anos, não sei. Então, não dá para voltar. E, ainda assim, o homem gosta tanto dessa ideia de pensar que pode voltar no passado, ou pode avançar para o futuro. Todo mundo gosta tanto disso que está cheio de filmes. Esse aqui é o mais velho de todos que eu assisti quando eu era mais nova. E que hoje em dia eu também não gosto muito de filme, nem principalmente desse tipo. Filmes que não são reais. Então, mas eu assisti e ficou, era um filme que eu gostei, que mexeu com a minha cabeça, era bem mais nova mesmo, mas hoje ainda continuam, né? Fazendo filmes, escrevendo livros, fazendo mil coisas com uma coisa para o futuro, ou para o passado, mais para o futuro até, pensando para o futuro. E quando a gente vê essas histórias desses filmes, a gente percebe que máquina do tempo não funciona bem. Sabe por quê? Nesse filme aqui, tem um pedaço dele, uma partezinha, que o filho, se ele voltasse, aí, um tempo atrás, a mãe era jovem. E acontece, a mãe fica afim do garoto, e ele sabe que é a mãe dele, ela fica da idade dele, mais ou menos, ela fica toda animada para ficar com o filho. Então, Deus que sabe de tudo, ele não permite que essas coisas aconteçam. E um exemplo, né, que desse daí que acontece é muito pequeno, mas muitas outras coisas que poderiam acontecer se nós pudéssemos fazer isso. Então, não tem jeito, nem se volta para o passado, nem se vai para o futuro. Só temos o presente. E aí uma pergunta, se nós só temos o presente e cada dia que passa é um milagre, cada minuto que passa é um milagre que não se repete, e cada dia que passa é um dia a menos que eu tenho para viver nesta terra, por que estamos vivendo tão mal? Mas mal em qual sentido? Não colocando o que nós aprendemos na palavra de Deus em prática. Por quê? Parece tão óbvio que não tem volta para o passado, não tem, vou passar essa etapa, vou para o futuro, mas por que a gente não acorda, não se conscientiza e não valoriza o presente? E aí eu tenho uma telazinha aqui que a gente pode ler juntos. Só Jesus pode ir ao nosso passado, pegar todos os nossos erros,
apagá-los e deixar a nossa ficha limpa. E é por isso que a Bíblia diz que somos apresentados diante de Deus como santos. Imagina, olhar para mim no espelho, você olhar para você no espelho, eu sou santa, misericórdia, mas por causa de Jesus, por causa dele. E as pessoas hoje, elas só querem conforto, elas estão muito preocupadas com isso, e entretenimento. Netflix, milhares de filmes, uns que você liga, você aperta o botão da TV, você vê os títulos. Eu sei que todo mundo aqui também já viu Lúcifer. Como que um crente pode assistir um filme que o título é Lúcifer? Curiosidade? Será que acha que vai descobrir alguma coisa boa ali? E tem outros terríveis, mas tem alguns bonzinhos. Tem alguns que são leves. Se você assistir, tiver um autocontrole e assistir umzinho só, 40 minutos, vou dar uma descansadinha aqui para continuar a luta, então eu vou dar uma refrescadinha aqui, vou assistir aqueles românticos e puros, não tem palavrões, não tem morte, sangue, aqueles bem light. Tem alguns que são prazerosos, que vale a pena, você gosta, você vê coisas, paisagens diferentes, lugares diferentes. Então, as pessoas hoje, elas também, se forem honestas, e se nós formos honestos, nós vamos descobrir que depois do diabo, ele é o primeiro, mas sabe quem é o inimigo, o nosso maior inimigo depois dele? Nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos depois de Satanás. Paulo, ele fez uma autoavaliação da vida dele. E aí, não é esse o livro que nós vamos estudar hoje, não, é Gênesis, viu? Mas só para a gente entender. Paulo, ele diz assim, eu não sei se eu coloquei sim. Paulo diz assim, Romanos capítulo 7, 19, pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Paulo dizendo isso. Depois no 24, 7 também, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o último, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Glória a Deus por isso. Para Paulo escrever isso, ele parou, com certeza, olhou para si mesmo e fez a sua autoavaliação. E nós? Sejamos honestos. Se o outro pudesse ouvir o que nós pensamos, ou se o outro pudesse também ver, ou também ouvir as opiniões que nós temos, muitas vezes condenamos nos outros justamente, sabe, o que nós mais condenamos nos outros é justamente aquilo que existe em oculto em nós. Aí quando está oculto, ninguém sabe, só nós, só lá dentro, e aí a gente vê no outro, e aí a gente condena, porque bate, cai a ficha. E sabemos que Deus nos ama, não porque nós mereçamos, mas porque Deus é amor. E apesar de sermos pecadores convictos, ainda assim o Senhor nos ama.
E é o último, a palavra de Deus diz assim, no 8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então, esse aqui eu já até tinha lido, né? É nesse confronto agora, com o pecador, que Deus faz nascer uma nova vida. Mas como é que isso acontece? Então, você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis e deixa ela aberta, por enquanto, no capítulo 32. Pode deixar a Bíblia aberta em Gênesis, no capítulo 32. É nesse confronto aí com o pecador que Deus faz nascer uma nova vida. Vai haver um confronto e Deus faz nascer uma nova vida, mas como é que isso acontece? O tema da mensagem é Senhor, sonda-me. E esse é lá no versículo, em Gênesis 32, deixa aberta porque a gente vai ler alguns versículos desse capítulo, tá? Aí você vai, com certeza, eu vou ler o que está escrito na palavra. Então, é o que é melhor para mim e para você. Aí a escolha é nossa. Ninguém pode forçar o outro a fazer o que o outro não quer fazer. Jesus, ele tem todo o poder, mas ele deu o livre-arbítrio para cada um. Então, ele não pode. Ele não pode porque ele é cavaleiro, ele tem palavra, ele permite que você viva da forma que você queira viver. E eu vou, primeiro, contar, nós vamos entrar lá, tá? Mas antes, para entendermos o que assunto que nós vamos ver agora, eu quero só falar sobre 2 homens. A gente está vendo ali Léo e Hélida com as gêmeas, e teve um homem na Bíblia, que está escrito em Gênesis, chamado Isaque, que teve também gêmeos. A mulher dele, Rebeca, teve gêmeos. Só que foram 2 meninos, Esaú e Jacó. Esaú vem primeiro porque ele saiu primeiro. E o que Jacó fez? Ainda segurando no calcanhar de Esaú. Esaú querendo sair, já tão difícil para Rebeca ter o filho, e está lá Jacó segurando no calcanhar do irmão. Mas saíram, viveram. E quando eles estavam maduros, Isaque, o pai, já bem velho e cego, ele pediu para Esaú, aquele que nasceu primeiro, pediu para ele preparar uma comida saborosa com a sua caça. Ele caçava, né, Esaú? Meu filho, vem cá, prepara. Ele chegou lá, estava bem velhinho já, o Isaque. Prepara uma comida, caça um animal e prepara para o seu pai comer. Seu pai já está cego, seu pai já está bem idoso, seu pai vai morrer, não demora muito, e eu quero te abençoar, meu filho. Esaú, sim, papai, que naquela época, vamos supor, Esaú aqui talvez tivesse 40 anos, mas respeitava, era aquele versículo, o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, para que tudo te vá bem e os teus dias se prolonguem na face da terra, era feito, recitado e vivenciado, valia mesmo naquela época. Ainda vale, mas só que não fazem como faziam. Então, ele foi lá procurar fazer a comida para o pai. Gente, quem for mãe aqui, tome cuidado. Por quê? Rebeca, a mãe desses gêmeos, ela gostava mais de Jacó. Mãe não pode fazer isso. Você que ainda está esperando
que casou há pouco tempo, vai ter um neném, você que acabou de ter, ou que vai ter, ou que tem ainda, que está criando. Gente, não pode ter filho preferido, porque o outro vai ser o preterido, e isso traz muitos problemas, como nós vamos ver nesse texto. Rebeca escutou o pai falar que ia dar a bênção para o filho que tinha direito, porque era o mais velho, o primogênito, esse tinha direito. E aí o que acontece? Ela vai, chama Jacó, conta para o Jacó, Jacó, vai na frente, ó, seu irmão está lá, vai caçar, depois vai fazer, você pega, que eu já separei ali, mais ou menos, pega aquele animalzinho ali, eu vou fazer uma comida maravilhosa, como seu pai gosta, eu sei o gosto dele, e você vai, antes do seu irmão, você vai chegar perto do seu pai, vai apresentar a comida, seu pai vai comer, vai amar essa comida e vai te abençoar. Aí eu pergunto, gente, isso está em Gênesis, como é que pode a mãe fazer um papel desse? Rebeca, né, armou um plano para Jacó. Aí, Jacó foi. Mas eu quero saber tudo sobre o plano. Essa não é a parte de hoje. Aí eu coloquei aqui que a partir do capítulo 27, você vê todos os detalhes da vida desses gêmeos. Mas hoje, Rebeca vai e manda Jacó ir lá falar com o pai abençoa Jacó, pensando que ele é Esaú, mas ela preparou tudo. Bota essa roupa do seu irmão, porque ele vai sentir o cheirinho, ele era cego, né? Mas mamãe, ele é todo peludo, não tenho quase pelo. Toma o pelo desse animal aqui, bota aqui na mão. E o pai, que sabia quem era Jacó, que aquele não é mais criança, meu filho, deixa eu ver sua mão. É você mesmo. A voz está meio parecida com a do teu irmão, mas é você mesmo. Meu filho, deixa eu sentir o seu cheiro. Por isso, por essas perguntas do pai, a gente percebe que o pai não confiava muito nesse filho, que esse filho já tinha mentido muito. Deixa eu cheirar aqui. O cheirinho do meu filho. É você mesmo. Papai está cego, papai está quase morrendo, está muito... Levanta, papai, para comer a comida. Agora me abençoa, papai, me abençoa, e recebeu a bênção. Aí Jacó fica, a mãe, o outro sabe, né? Quando Esaú ficou sabendo, ficou com ódio de Jacó, e Rebeca vai e manda Jacó ir para bem longe. Vai para o Oriente, vai para a casa dos meus parentes, vai lá morar com o meu irmão, que é seu tio, e fica por lá. E o Esaú, ele falou, eu vou matar o meu irmão, só que ele não conseguiu, porque a mãe deu toda a proteção para o outro fugir e não ser morto. Jacó era assim. Aí Gênesis 32, capítulo 22, vamos ler. Capítulo 22. Eu tenho aqui 32, 22, tá? Capítulo 32, verso 22, por enquanto. Naquela mesma noite, Jacó se levantou. Olha, a história já está em outro ponto, tá? Para a gente, só um minutinho, para a gente entender bem. Jacó já ficou lá um tempão, já morou lá anos e anos e anos e anos, e já está até querendo voltar. Tem muito tempo que isso já passou, isso tudo muito tempo. Então, naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres e as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Você viu que já passou tempo a beça. Depois que as pessoas passaram, ele botou primeiro todo mundo para passar, a família, os animais, ele tinha muita coisa, muitos bens, passa tudo. E ele ficou sozinho. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, né? Mas ele ficou para trás sozinho, 24.
A primeira coisa que nós vemos nesses versos, precisamos estar a sós com Deus. Olha, não é fácil, não. Vem um telefone que toca, vem uma pessoa te chamar, é uma coisa que você se lembra, você tem que querer estar a sós com Deus. Não é o tempo que você vai passar a sós com Deus, mas o que você vai abrir para Ele todos os dias, o que você vai conversar com Ele, o conselho que você vai pedir a Ele. No mínimo, se você não ouvir a voz de Deus, você vai sair em paz depois dessa conversa. Às vezes, você pode ficar lá de joelhos, horas e horas, se você tiver necessidade, chorar, abrir, tudo bem. Mas não é a questão, não é o tempo, é a qualidade do tempo que você está dando para o Senhor. É o que você está falando com Deus, é aquilo que você está ouvindo de Deus. Esse tempo é muito importante. Jacó, aí agora, ele está num momento chave da sua vida e ele sente que tudo que ele fez até aí vai ser questionado. Quando ele estava indo embora, ele precisou avisar o irmão, não ele. Olha, chamou um lá, avisa a Esaú que eu estou voltando para a terra dos meus pais, onde Esaú estava. Ele não via o irmão, e a última coisa que ele sabia é que o irmão, quando encontrasse com ele, ia matá-lo. Então, o coração dele, ele estava voltando, mas ele estava meio preocupado, ou muito preocupado. E ele começou a se questionar, ele não está preparado, ele está cercado de gente, está cheio de gente, 4 mulheres, 11 filhos, escravo, escrava, empregado, empregada, talvez alguém que está acompanhando na viagem, que, vou junto também, vou para esse lugar também, não sei, muita gente. Ele está cheio de gente, mas ele está solitário. Não sozinho, mas solitário. Aí é só para você pensar, você já se sentiu assim, solitário? Você está lá vamos ver, aqui um lugar bem movimentado, aqui não tem, né? Mas no centro de Niterói, você está perto das barcas, está indo para as barcas, fora da pandemia, que agora eu nem sei como é que está. Aquele povo todo lá, mas você está sozinho, você está solitário, você tem um monte de gente com você, mas do teu lado, à frente, atrás, mas você está solitário. Ele estava se sentindo assim, cheio de gente à sua volta, mas ele não podia se abrir. Sua família, agora, dele, ou a nossa, a família pode estar por perto, seus amigos também, mas na prática, talvez ninguém realmente conheça você de verdade. E também talvez ninguém me conheça de verdade. Mas nós só somos o que realmente somos quando estamos a sós. Quando ninguém está nos vendo, aí nós somos quem somos. Quando estamos rodeados por pessoas que não sabem quem nós estamos sós. Você está numa universidade cheio de gente, de universitário, você está só, ninguém sabe quem você é. Ou você vai para um país, vai para uma viagem aí, um lugar super movimentado, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você está só. Nunca houve no mundo, vamos pensar em 2020, nunca houve tanta gente como atualmente, somos muitos,
muitos no mundo se sentindo tão só. Quantos estão cometendo suicídio? É o que a gente vê mais. Por quê? Porque está só, porque não tem com quem falar, não tem com quem se abrir, não confia em ninguém e não pode confiar. Espera de alguém aquilo que a pessoa realmente, além do que ela tem, que a outra tem para dar, e aí a pessoa vai e fica arrasado, fica se sentindo sozinho. Jacó nem sabia, mas Deus, ele tinha um propósito para deixá-lo nesse estado de solidão. Por quê? Porque Deus precisava operar em Jacó. Gente, agora vamos pensar numa cirurgia, operação. A operação é feita com parente perto da gente? Não. Centro cirúrgico, o médico, cirurgião, enfermeira, anestesista, e nessa cirurgia, nessa operação, nesse centro cirúrgico, onde não temos a companhia das pessoas que conhecemos, somente a equipe que vai fazer a cirurgia, Deus faz o trabalho todo. Ele é o cirurgião, ele é anestesista, o instrumentista, ele faz tudo. O Senhor precisa fazer essa operação em nós. Se você deixar, se você quiser, assim como ele fez com Jacó. Ele precisa, sabe por quê? Porque ele deseja fazer uma transformação em nós e por isso ele nos chama a estarmos a sós com ele. É nesse a sós que ele vai falar conosco, vai nos mudar, nos moldar. Jacó, nesse momento, ele tem medo de ser morto e também ele tem medo que a família dele seja morta, porque ele nunca mais viu o irmão, como eu já tinha falado. Então, ele vai que o irmão está tanta raiva acumulada e, nessa hora, ele tem que tomar decisões, mas ele não sabe o que fazer. Aí o texto diz que ele não vai ficar sozinho, que Deus vai ficar com ele. O que será que Deus vai fazer? Aí a gente pensa assim, com Deus é bom, e é bom sim, mas é justo também. E a gente pensa, Deus nessa hora vai dar uma palavra de conforto. Jacó, segura firme, segura essa, você pisou na bola pra caramba, Jacó, mas fica calmo. Ou então Deus vai dar uma palavra de conforto, vai consolá-lo, vai acalmá-lo e dizer, tudo vai ficar bem, igual agora na pandemia, né? No elevador, então, as folhinhas já estão sem cor, deve estar cheio de vírus, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. O que mais a gente ouve agora, né? Não é isso que o texto diz. O texto diz que Deus não veio fazer isso. Deus veio lutar com Jacó. Ele veio confrontá-lo. Deus sempre, presta atenção nisso, Deus sempre faz aquilo que nós verdadeiramente precisamos. E por isso ele nem sempre faz aquilo que nós queremos. Porque o que nós queremos nem sempre é o que nós precisamos. E Deus, que sabe tudo e só quer o nosso bem, ele vai fazer aquilo que nós precisamos. O verdadeiro amor não é aquele que diz o que nós queremos ouvir, mas aquele que diz o que nós precisamos ouvir. Nós precisamos de amigos que sejam amigos de verdade, ao ponto de nos dizer as verdades que nós precisamos escutar. E Jesus é esse tipo de amigo. Ele vai dizer o que você precisa ouvir, para o seu bem, obviamente. Bem, Deus vem então confrontar Jacó com o seu passado e vem desafiá-lo para o seu futuro. E aí o segundo ponto, Deus nunca desiste de nós. Ai, que alívio, né?
Quem era Jacó? O nome de Jacó significava enganador. Imagina o garoto chegava, ô enganador, vem aqui. Ô trapaceiro, dá um pulo aqui. Ô mentiroso. Esse era o nome dele, enganador. O nome de Jacó significava isso, e de tanto ele ouvir isso, ele incorporou o nome que davam a ele ao estilo de vida dele. Ele virou mesmo um enganador. Ele fazia sem pensar. E a história de Jacó era uma história de trapaças. Olhe bem. Primeiro ele enganou o irmão mais velho para ficar com a primogenitura. Antes daquela história de falar com o pai, o irmão fez uma comida, ele chegou com fome e falou, me dá essa comida aí, eu estou morrendo de fome. Aí o irmão falou para ele, né, o Isaú, me dá essa comida sua aí, Jacó, eu estou morrendo de fome. Aí ele falou, você me dá a sua primogenitura, eu te dou a comida. Trocou um prato de comida pela primogenitura. Depois ele engana o pai cego. Enganar o pai já está péssimo. Imagina enganar um pai cego, idoso, bem velhinho. E ele mente também, usando o nome de Deus para enganar o pai. E depois disso ele foge em direção ao Oriente, como a gente já viu. Chegando lá, passando o tempo, ele vai enganar o sogro, que também não era flor que se cheira, mas enganou o sogro. Para que ele enganou o sogro? Porque ele, na verdade, ele acumulou riquezas. Ele fez umas coisas com os animais. Bota uma vara aqui, vai nascer cor assim, vai nascer de lista, sem lista, se nascer assim é meu, se nascer de outro jeito é seu. Então, ele vai fazer isso. Ele vai enganar o sogro através da maneira como o rebanho estava sendo dirigido. Depois de muitos anos, Jacó seguiu viagem rumo à terra de seus pais e mandou mensageiros para avisarem ao seu irmão. Aí os mensageiros voltaram e falavam para ele assim, Jacó, seu irmão está vindo para se encontrar, vocês vão se encontrar no meio. Há muito tempo, mas o nosso Deus, ele não desiste. Ele luta o amanhecer. Aí o 25. Quando o homem viu que não podia vencer, um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que a junta, ficou fora do lugar. Então o homem disse, o anjo, solte-me, pois já está amanhecendo. Sabe o que Jacó fez? Segurou, mas Jacó já não está na mesma situação que ele estava antes, não. De mentiroso, trapaceiro, não. Foi aquele conflito, aquela decisão, caiu a ficha. E ele fala, não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. 27. Aí o homem perguntou, como você se chama? Jacó respondeu a ele, Jacó, Aí uma pergunta para a gente pensar, se Deus sabia que o nome dele era Jacó, por que Deus perguntou qual o seu nome? Deus sabe tudo. Por que será que Deus perguntou para ele, qual o seu nome?
se ele sabia que o nome dele era Jacó? Eu creio que para que Jacó pudesse avaliar o seu passado, para que Jacó pudesse avaliar a sua forma de viver errada e as opções que ele fez na vida, no fundo, a pergunta que ele quis fazer era a seguinte: veja quem você foi até aqui, Jacó, e muda. Chega. 28. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora, diga-me o seu... Aí Jacó fala: agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso, ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Jacó, que era o enganador, teimoso, persistente, mas Deus o venceu pelo cansaço, dando um golpe na junta da coxa de Jacó. E ainda assim Jacó segurou o Senhor e disse que não soltaria até que ele o abençoasse. A partir daí o Senhor diz que o nome dele agora é Israel, que significa príncipe de Deus. Que maravilha! Só aí já mudou tudo. Trapaceiro para príncipe de Deus, mentiroso, agora ele é príncipe de Deus. Quando Deus deu esse nome, e antigamente, o povo, os judeus nessa época, eles davam o nome aos filhos, nomes que eram nomes para os filhos serem chamados por aquilo, corajoso, e outros nomes assim. Não sei porque, o de Jacó não deu, talvez até trocaram também, mais uma vez, porque mentia tanto, trapaceava tanto, que não dava para fazer um nome falso para ele. Mas aqui ele muda. O que pode acontecer com você, se você permitir que o Senhor o confronte, assim como fez com Jacó para mudar o seu passado? Aqui está a resultado do confronto, não. Ótimo, o resultado do confronto, então, foi esse. Jacó deixa de ser trapaceiro para ser príncipe de Deus. Jacó deixa de ser aquele homem que ganancioso, que só queria ter mais, ter mais, ter mais. E o irmão dele, que veio com aqueles homens todos, sabe o que o irmão dele fez? Quando ele chegou próximo, Jacó se abaixou, não sei quantas vezes, acho que 7, e também mandou um monte, isso antes de ser trocado de nome, tá? Eu esqueci de falar. Mandou um monte de presentinho, aquele esquema dele. Ó, esse turma aqui vai lá e dá um presentinho para ele, lá longe, enquanto ele está vindo. Aí mandou uma outra equipe, dá um presentinho para ele, até que ele chegasse, e aí ele... Só que o irmão era muito rico. O irmão não precisava de nada. Sabe o que o irmão fez? Chegou para ele e deu um abraço. Que atitude de Esaú maravilhosa. Então, o que pode acontecer com você, se você permitir que o Senhor confronte você, assim como fez com Jacó, para mudar o seu passado? E eu tenho algumas alternativas, ou todas aqui são possíveis também. Se você disser para o Senhor: não solto enquanto o Senhor não me abençoar, aí vamos ver que tipo de bênção. Eu quero a plenitude do Espírito na minha vida. Eu quero a tua unção. Eu não quero viver uma vidinha de aparecer de vez em quando na igreja. Eu quero refletir quem tu és na minha vida. Deixe que Deus sonde você. Não tenha medo. O que vai acontecer se você deixar o Senhor dizer quem é você? Quando Ele luta conosco, é para o nosso bem, não se esqueça disso.
Ouça quando Ele disser o que precisamos mudar, para que seja comprometido o nosso futuro. Deixe que o Senhor diga a você quem você é aos olhos de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças, fechar mesmo para cantarmos essa música, esse louvor, essa canção de todo o nosso coração para esse Deus maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente, que está sempre perdoando a gente, está sempre dando, sempre que nos ama incondicionalmente, como ninguém faz. Então vamos cantar com todo o nosso coração. Se você estiver cansado e quiser ficar de pé para cantar, fique à vontade, ou de pé, ou sentado, à vontade. Pergunta para ele. Que posso dizer? Por favor, fala, Senhor. Que posso fazer?